Então, lá no primeiro bloco, a gente viu o quê? Que acreditar na existência do demônio não é um dogma de fé, é uma realidade que a gente deve aderir. Por quê? Porque ele faz com que a gente não acredite que ele exista para que ele possa atuar na nossa vida de uma maneira mais tranquila, né? Porque se você não acredita que ele existe, ele nada de braçada, certo? Então, o padre trouxe para a gente alguns exemplos, né, da manifestação dele. Então, o padre já explicou no primeiro bloco em relação à tentação e à infestação, e agora a gente continua conversando um pouquinho sobre a possessão e a obsessão, né? Então, padre, o senhor dizia, né, que a questão da tentação, a tentação em si não é pecado, né, mas quando a gente adere a ela, daí que é o problema, que a gente agiu com a nossa vontade, liberdade, né? Porque Deus respeita a nossa liberdade de escolha, certo? Portanto, aí, a pergunta que tantas pessoas me fazem, mas padre, Deus sabe tudo? Sim. Deus sabe que daqui a 500 anos vai nascer uma pessoa que infelizmente irá para o inferno, sabe? Então, por que Deus não vai impedir que aquela pessoa nasça? Porque se Deus fizesse isso, estaria tirando a liberdade daquela pessoa. E, pelo contrário, a liberdade com a vontade, né, a inteligência, são as qualidades que caracterizam o ser humano feito à imagem de Deus. E aí o padre explicou também, né, a questão da infestação, que muitas vezes em alguns ambientes onde algum dia já teve um culto ao demônio, né, ali existe essa presença do mal e atua, né? E também aquelas pessoas que se dizem católicas, mas que também acabam acendendo uma vela aí para o diabo, né? Não é assim que fala, né? Então acaba indo num centro espírita, na umbanda, na macumba, fica doente, vai fazer uma cirurgia espiritual e tudo isso então expõe a pessoa à ação do mal, né, padre, que você explicou. Muito cuidado com este assunto, porque é muito delicado e alguém poderia logo dizer, puxa, mas o que a gente poderia fazer, em primeiro lugar, para evitar essas coisas, né? Então, é necessário fazer até um balancete da nossa vida, da nossa família, né? Por exemplo, da nossa vida com a família. Por exemplo, vamos morar numa casa. Esta casa, quem que morava antes? É bom ter as informações. Que religião praticavam? Vou comprar um terreno. Será que naquele terreno acontecia alguma coisa? Também, e aí, quando nós não conseguimos essas informações, o que nós podemos fazer antes de construir naquele terreno, antes de se mudar? O primeiro passo pode convidar o sacerdote para dar uma bênção. Seja no terreno, como também na casa. Pode o sacerdote dar uma bênção sacerdotal, que já é um sinal muito positivo, que é a graça de Deus que reinar naquele ambiente onde teve um passado não dos melhores, certo? Tantas vezes, até no diálogo com pessoas que depois percebo que estão mesmo possuídas, eu questiono, na sua família teve alguém que praticava este tipo de cultos? Sim. O senhor se lembra-se quando era criança, a vovó, a tia ou a mamãe levava o senhor também lá? Porque o demônio também se manifesta à distância de anos. Até isso. A primeira coisa que podemos fazer é a bênção do sacerdote. Todas as casas deveriam ter um pouco de água benta em casa. Um pouco de sal, de exorcismo, não custa nada. O sacerdote pode benzer também com esta finalidade. Não precisa ter o título de exorcista para isso. Mas quantos mais meios nós usamos de rejeição do espírito do mal, mais nós sairemos vitoriosos. Agora, para responder a sua pergunta, né? A terceira postura do demônio, que é aquele que mais dá medo, é a possessão. Como exorcista, eu vou dizer para os senhores que dá mais medo é o quarto, que é muito pouco conhecido, que se chama de obsessão. O que é a possessão? O que é a obsessão? Possessão, como a mesma palavra diz, e isso é fruto até de muitos filmes, é o poder do demônio no corpo de uma pessoa. Mas, padre, o demônio tem este poder. Tem, mas nestas condições. É sempre Deus que permite, mas permite para o bem da pessoa.
A posse deve ser só do corpo, não da alma. Porque, inclusive, tem pessoas que me dizem, padre, uma pessoa que é possuída pelo demônio significa que quando morre vai para o inferno? De jeito nenhum. Temos, inclusive, na história da igreja, muitos casos de possessão do demônio no corpo de santos e de santas. É mesmo, padre? A padroeira do meu país, eu sou italiano, Santa Catarina di Siena, doutora da igreja, foi possuída pelo demônio. O padroeiro de nós padres é um padre francês, Santo São João Maria Vianney. Também? Também. Entendeu? Santo dos nossos dias. Não mais é para o quarto caso, que é mais difícil ainda. Já estava falando do Padre Pio. Santo Pio. É o caso de obsessão, que é mais difícil ainda. Agora, o demônio tem poder sobre o corpo humano, mas nunca sobre a inteligência, nunca sobre a vontade, e nunca poderá usar a vontade da pessoa que está possuindo. Claro que o demônio usa a voz. Se eu faço algumas perguntas, façam. Ele é obrigado a me responder. Eu sei que ele é o príncipe da mentira. Por isso eu digo, em nome de Deus, não me conte uma historinha por aí. Me responda. Certo? E aí vem uma pergunta, porque quais são os caminhos mais fáceis para que isso aconteça? É a pergunta que eu faço durante o rito de exorcismo. Por qual motivo você está no corpo deste homem ou desta mulher? E quase sempre, meus amigos, a resposta é a seguinte, são duas. Traição do credo, pecado da luxúria. O que significa traição do credo? Eu me considero católico, mas vou atrás dessas coisas. Demônio não entra de férias, minha gente. Não dorme no ponto. Ele sabe que nós estamos atraindo a Deus e bate palmas. Traição do credo. Segundo, pecado da luxúria. Qualquer tipo de pecado que diz a respeito da carne, do corpo humano, é uma oportunidade para o demônio dominar aquela pessoa. Se alguém me perguntasse, Isabel, há alguns períodos do ano no qual o demônio tem mais facilidade nestas coisas? Tem. Qual? Carnaval. Exatamente o período que estamos vivendo, de carnaval. E o demônio, neste campo tanto delicado da luxúria, usa qualquer setor. Pode ser a pornografia, o erotismo, o hedonismo, todas as besteiras que tem, né, o erotismo, né, e outras formas para poder sentir-se vitorioso diante desta fraqueza da pessoa humana. Portanto, o demônio, cuidado, que não dorme, repito, e o demônio se aproveita de qualquer imagem. Nós, padres, sobretudo padres exorcistas, estamos enfrentando problemas sérios com meninos e meninas, adolescentes, que preferem passar o dia inteiro trancados no quarto, diante, naturalmente, no computador, não participa, não vai nem para a aula. Chega o horário de almoçar com a família, são capazes de telefonar para o boteco, digamos assim, que está ao lado da casa, para trazer um sanduíche ou um refrigerante, não vão nem almoçar com a família o dia inteiro. Por isso nasce a necessidade de fazer alguma coisa. Soubesse Isabel, soubesse Viviane, com qual desespero tantos pais vêm dialogar comigo.